Boa noite, minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô ao vivo aqui, a gente veio bater um papo com a doutora Juliana, que é a nossa biomédica lá da Vita Bem-Estar, que faz todo acompanhamento com a medicina avançada, a medicina estética avançada. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com ela aqui, a respeito do envelhecimento. Então, a doutora Juliana ela vai explicar um pouquinho mais sobre o processo de envelhecimento natural. E a gente vai falar também muitas dicas, discutir sobre tratamento, sobre cosméticos também. Então, se você usa algum cosmético aí no seu skincare, já pega, já deixa separado aí, que a gente vai também atender as perguntas de vocês. Então, se preparem aí, eu só tô esperando ela entrar pra gente dar continuidade à nossa live aqui, tá? E pra quem não sabe, a gente tá com a campanha do Black Botox. A gente tá com um grupo exclusivo, só nesse grupo a gente consegue passar as informações, porque como é uma oferta muito restrita, a gente não abriu para todo mundo, então é só quem tá no grupo VIP, tá? Da Vita Friday, que se encerra na sexta-feira. A gente disponibilizou 10 vagas, a gente só tem 6 agora. Então, quem tiver interesse em fazer o Botox, aí, quem tiver interesse em retocar o Botox também é uma boa agora para as festas de final de ano. Se você ainda não tá no grupo, dá um oizinho aqui embaixo que eu vou logo mandar o link para vocês, para você fazer parte desse grupo exclusivo. E aqui ao final da live, quem ficar até o final, a gente vai ter sorteio de sessão de rejuvenescimento, a gente vai ter sorteio de skincare e uma condição exclusiva no Black Botox. Além de todo o desconto que a gente tá, quem tiver aqui ainda vai ter uma condição exclusiva, tá? Vou esperar a doutora Juliana entrar aqui então e já falo com vocês, tá? Deixa eu até ver se ela já tá aqui. Ainda não. Então, vocês fiquem até o final aqui, hein? Daqui a pouquinho ela já tá entrando. Carlinha, que é a nossa fisioterapeuta lá, que comanda o Pilates, comanda a osteopatia. Que bom ter você aqui. A Cris Ártico, que é a nossa paciente desde 2014, né, Cris? Que bom ter você aqui. Elizabeth Ramalho, seja bem-vinda. Lilian Stocco, minha prima do coração, tá aqui com a gente na live também. Vou só esperar um pouquinho. Ó, a doutora Juliana já entrou, então eu vou chamar ela aqui para participar da nossa live. E eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo. A gente vai entregar muitos segredinhos aí sobre o rejuvenescimento facial. Questão de suplemento, de um monte de dicas que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Vou chamar a doutora Juliana aqui. Pedir para participar. Vê se você consegue aceitar. Vou mandar de novo. Ó, o convite foi enviado, Ju. Tenta aceitar aí. Ou então pede. Isso, boa, foi. Oiê, tudo Tudo bem? bem? Tô tentando me posicionar aqui para não cair. Segura. Segura, peão. E aí, Aí, tudo preparada? bom? Preparada. Tava falando para as meninas aqui que a gente vai entregar um monte de segredinhos para ela, de coisas que muitas vezes não são faladas. Falei se elas tiverem algum cosmético para deixar separado, que a gente vai responder pergunta também aqui na live. Então, se tiver qualquer dúvida, para elas já deixarem separadas aí, que a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Perfeito, isso aí, Fê. Então, tá bom. Ó, eu vou fazer a minha apresentação pessoal primeiro, porque tem algumas pessoas aqui que não são nossos pacientes, né? Então, tem algumas pessoas que não me conhecem também. Bom, eu sou a doutora Fernanda Aguilera, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional, que é a área que a gente cuida tanto de complicações cirúrgicas, estéticas, quanto pós-operatório, quanto toda a parte da estética corporal e facial. Agora também tem o ramo capilar, né, Ju, que a doutora Juliana também atua. Então, eu sou fundadora da Vita Bem-Estar, né? A gente está na Vila Mascote há 10 anos já, na área da estética e do Pilates. E hoje a gente vai fazer uma live super diferente aqui, que a gente vai entregar bastante conteúdo para vocês. E vou deixar para a doutora Juliana se apresentar também, falar um pouquinho da trajetória dela e com o que ela trabalha.
Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Estou muito feliz de fazer essa live. Faz tanto tempo que eu não faço live e é um prazer fazer com você, Fê. Te admiro muito, né? Você é uma excelente profissional, amo uma gestora incrível e conheço a Fernanda há bastante tempo, vejo a trajetória dela e agora ela me convidou, né, para fazer parte do grupo dela e vou então me apresentar aqui, né? Então, sou a Juliana, sou biomédica esteta, sou formada em biomedicina estética, né? Fiz pós-graduação em biomedicina estética e também fiz meu mestrado na área de ciências, né? Na área da saúde. Hoje eu atuo tanto na clínica, né? Então faço toda a parte prática de injetáveis, amo os injetáveis, principalmente os faciais, né? Hoje eu sou mais especializada nessa categoria. E também faço a parte acadêmica. Então, hoje eu também dou aulas e faço parte de coordenação. Então, é uma loucura, mas eu É amo. muita coisa, É gente. muita, É muita coisa para uma mulher só. Não, a gente dá conta. Eu amo tudo que eu faço. Enfim, espero acrescentar aqui, né, o que eu puder. Façam perguntas para a gente conseguir também ir falando bem na live, né, e seguindo. É Uhum. isso. Ó, a doutora Juliana, para quem ainda não conhece ela é minha parceira lá na Vita. A gente está com a estética avançada, a doutora Juliana está atendendo. A gente deu um nome para esse dia, né, que é o Pump Face, que é para realmente levantar o rosto, né, Ju? A gente teve casos incríveis lá de pacientes que foram realmente para o rejuvenescimento e a gente está muito forte nessa área. E essa parceria ela só traz coisas boas para a Vita, né? Porque a fisioterapia dermatofuncional ela consegue agir até determinado ponto, né? Eu consigo reverter as alterações ali do envelhecimento até determinado ponto, né? E aí a gente precisa de um trabalho em conjunto, né? Às vezes entrar com injetável ali, entrar com bioestimulador, para a paciente ter um resultado de excelência, né, Ju? Então uma coisa acaba complementando a outra, né? Isso, os tratamentos eles são complementares, né? Isso vai depender muito é individualizado o tratamento, né? Então vai depender muito Uhum. de cada paciente, o que ele quer também. A gente tem que escutar, obviamente, o paciente, qual o melhor procedimento para esse paciente, de acordo também com o que ele quer fazer, né? Tem pacientes que Uhum. não querem fazer tratamentos de agulha, nós temos outras opções. A Fernanda domina muito bem, né, essa área. Não, ele quer fazer tratamentos com injetáveis que não doem nada. Então dá para a gente fazer tranquilamente. Hoje a gente tem várias alternativas que ajudam isso também, né? No Uhum. controle do medo e tudo mais. Então, eu acho que a individualização do tratamento e saber ouvir o paciente é o que importa para mim, para a gente obter resultados de excelência. E ó, eu sou paciente da doutora Juliana, já fiz preenchimento de olheira, já fiz botox. Agora, semana que vem, a gente vai fazer mais um negocinho aí, né, Ju? Depois eu vou contar para elas. Então, quem tem medo de injetável, gente, vocês estão numa mão de uma especialista, assim. A Ju, como ela falou, ela é professora de pós-graduação de injetáveis. Então, percam o medo, vão passar por uma consulta estética que a gente faz, a gente entende tudo que vocês precisam. E olha, o resultado é maravilhoso, né? Eu postei alguns durante a semana aí, Ju, a respeito do Botox, que a gente tá com o Black Botox, né? Uhum. E o pessoal pode acompanhar nos stories. Eu vou postar mais alguns depois da live, não só do Botox. Vou postar alguns resultados dos tratamentos que você fez, tá? Legal, bacana. E Ju, vamos começar aqui. Então, a gente fez um roteirinho aqui com as perguntas mais enviadas por paciente, o que a gente ouve mais na avaliação estética. Mas, se vocês quiserem também perguntar alguma coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui que a gente vai responder também, tá? Então, Ju, quando que começa o processo de envelhecimento? Quando que eu tenho que começar a me preocupar com isso? Isso, Fê, eu sempre falo que é individual, né? Então, cada paciente chega com uma individualidade ali, uma queixa. Isso vai depender muito de cada um, né? Então, tem gente que começa a achar que tá precisando de alguma coisa com 40, 50 anos. Tem gente que com 20, 30 já acha que, não, preciso fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Então, vem da queixa do paciente, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Mas, se a gente for pensar na anatomia, né? A gente começa de fato a envelhecer, vocês não vão acreditar, mas a partir dos 23 anos, a gente já começa Nossa. a perder, principalmente na região abaixo do olho, nessa região da pálpebra inferior, gordura. Né? A gordura, ela faz parte também da projeção, da sustentação de tecidos. E aí começa a ficar aquela pele. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui escutando têm essa queixa.
aquele craquelado abaixo do olho, né? E aí depois, obviamente, com o passar dos anos, a gente sabe que para ter juventude, né, para ter uma pele com uma boa qualidade, a gente precisa ter colágeno, sustentação de tecido. E a gente sabe também que a partir dos 25, 30 anos, o nosso corpo começa a diminuir a produção do colágeno. Então, existe uma célulazinha que chama fibroblasto, que ele produz o colágeno e a elastina. E então, ela começa a ficar, como é que eu posso falar? Querer se aposentar, né? Então, a partir daquele momento que ela começa a se aposentar, o colágeno que você tem é aquele colágeno que é a sua poupança, né? Então, se você investiu bem naquele colágeno, você tem uma poupança aí gordinha para viver o resto da vida. Caso contrário, não. Se você tem não se planejou, né? A poupança é reduzida. Então, o envelhecimento vem mais rápido. E como é que a gente pode, então, fazer uma poupança, né? Deixar essa poupança gordinha, porque o nosso corpo ele vai se aposentar, ele vai parar de fabricar colágeno e a gente vai ter que, então, suplementar. Então, gente, não tem segredo. Quanto menor a inflamação tecidual, maior o rejuvenescimento, maior o prolongamento do telômero. O que é isso, Juliana? Tá falando em inglês. O telômero é aquele finalzinho lá da célula que vai fazer com que ela dure mais, digamos assim, né? Então, alimentação, né? Então, precisa ter qualidade de vida saudável, boa alimentação, diminuir consumo de álcool, drogas, diminuir farinha branca e, obviamente, fazer exercício. E na nossa parte estética, cuidar da pele, além de ingestão de líquidos de água, principalmente, fazer a sua rotina skincare. Então, eu falo sempre assim para o meu paciente, mesmo porque muitos pacientes chegam até mim falando assim, Juliana, eu nunca passo nada, eu não faço nada. Então, mas eu quero fazer um botox, eu quero fazer algum procedimento estético. Então, gente, mesmo que você não faça nada, não tem vontade, o primeiro passo para você começar a se cuidar é o protetor solar. Então, o protetor solar é o que nos rejuvenesce, né? Então, eu sempre falo isso. Vamos começar a tratar da pele? Vamos começar a cuidar da pele? Vamos começar, então, primeiro com o protetor solar, até você se adaptando na rotina, e aí a gente vai acrescentando outros produtos que fazem, que a gente precisa, é importante, é um complemento também, e aumenta-se a durabilidade do nosso tratamento, né? Então, você... Pode falar. Não, acho que eu finalizei. Deu para entender bem? Tá. Faltou alguma coisa? Você vai me completando aí. Tá. Você falou a respeito de formar um banco de colágeno, né? E daí vem também os tratamentos que a gente faz de prevenção, né? Que o sonho da gente como profissional da estética é que o paciente chegue para prevenir, né? Porque esse paciente, conforme a gente vai fazendo essa prevenção, ele vai sentir os efeitos do envelhecimento muito mais à frente do que ele sentiria se ele não tratasse nada. Então, eu vou estimulando esse banco de colágeno, mesmo que ainda tenha, né, para que lá na frente esse paciente ele precise de um mínimo de tratamento ou que ele consiga postergar mais esse tratamento, né? Isso é muito bacana, porque muitas vezes o jovem ele não se importa, né, com isso. E agora você vem com essa novidade de 23 anos, eu acho que a mulherada vai ficar meio, né? Eu já tava chutando uns 30, 35 ali, você veio com essa de 23, quebrou a gente, né? Pois é, estudos, né, cada vez mais avançados vão mostrando coisas que a gente nem imaginava. O importante, né, existem várias técnicas, né, Fê? A sua pergunta foi em relação a o que fazer, né, dos procedimentos que a gente pode fazer, isso? Na verdade, assim, que eu falei da importância que tem o tratamento da prevenção, né? E não só a gente tratar quando a alteração já está instalada, né? Isso. Então, aí, o que eu acho interessante a gente falar, né? Novamente, eu quero frisar no ponto da individualização do paciente. A prevenção, ela é fundamental. Mas quando eu vou prevenir? Pensa numa paciente que tem um fototipo, a coloração da pele dela bem clarinha, bem clarinha. E pensa numa mulher que já tem um fototipo mais alto, que a gente fala, né? Então, uma pele mais escura. Essas mulheres, se a gente comparar uma com a outra, qual vai ser a ação preventiva? Quando eu vou fazer no mesmo momento a prevenção de ambas? Não. Não. Por quê? Porque o que interfere ali?
a genética, além da qualidade de vida, do estilo de vida, o que vai interferir também é a genética. Então, a gente sabe que pacientes que têm a pele mais clara, eles são mais fotoexpostos, né? Então, a radiação solar, a luz do celular, do computador, de casa mesmo, interfere muito na pele, de ambas as pessoas. Mas como a pessoa que tem a pele mais clara não tem tanta proteção quanto a pessoa que tem a pele mais escura, que é cheia de melanina, cheia de antioxidantes, obviamente essa vai envelhecer mais rápido do que a outra, né? Então, possivelmente, essa acaba tendo uma preocupação mais cedo do que a outra paciente, né? E isso acaba interferindo, essa questão da pele, da coloração da pele, muitas vezes acaba interferindo também na questão de preenchedores, né? Então, se sua pele é muito exposta e muito sensibilizada ao sol, consequentemente ela vai sofrer danos na questão da gordura, na questão dos ligamentos, né? E vai vincando mais a pele, né? Lógico que a outra paciente pode também ter outras questões, mas a questão de prevenção também tem relação com a idade, né? Óbvio que meninas mais novas, né, de 20 anos, 19, muitas vezes já apresentam queixas, assim, rugas hiperdinâmicas, né? Ao falar, a gente já consegue ver que a ruga tá dinâmica e começando a ficar estática, né? Aquela ruga que mesmo sem aqui a sobrancelha, eu já consigo evidenciar ali a linha, né? Então, mesmo jovem, né? Mesmo jovem, mesmo com 19, 18, 17, eu tenho pacientes com 17 anos que procuram com essa queixa, que já apresentam isso. Enquanto que eu tenho pacientes de 50 anos que nunca fizeram toxina botulínica. Porque não... A sua mãe mesmo, né? A minha mãe mesmo, exatamente. Sua mãe Agora não minha tem mãe indicação. tá do bravo aqui. Mas olha quanto tempo, né? Eu, que sou a filha, faço toxina antes dela, né? Por questão de necessidade. Então, não dá para levar tudo ao pé da letra. Vamos prevenir enquanto é jovem. Qual é a sua queixa, né, nesse momento que você é jovem? O que realmente te incomoda? Ou, independente da idade que você tenha, o que realmente te incomoda? Não necessariamente vai ser a toxina. Às vezes você não precisa de toxina. Às vezes você vai precisar de fios, de preenchedores, né? Outros tratamentos. Por isso que é tão importante a consulta estética, né, Ju? Às vezes a gente recebe paciente que eles não querem fazer a consulta estética. Acha que não precisa, acha que é só chegar no consultório e falar, eu quero fazer botox, eu quero fazer preenchimento e tudo mais. E a gente estava com um caso de uma paciente lá, que eu até falei nos stories dela. Ela fez uma lipo de papada, né? E ela ficou extremamente insatisfeita, porque, na verdade, ela fez uma lipo de papada em outro lugar, né? Não foi com a gente. Quando eu fui avaliar essa paciente, na verdade, o que ela precisava era de uma atenção maior aqui, ó. Né? Então, talvez um preenchedor, talvez um bioestimulador de colágeno. Ou seja, ela fez a lipo de papada e ela não ficou satisfeita, porque provavelmente esse profissional, ele não entende, né, da estrutura da face, ele viu o problema só ali naquela região e acabou não estudando o resto da face da paciente. Então, para isso que serve a consulta estética, né? Para a gente conseguir delimitar ali o que a gente vai mexer, qual que é a causa de cada alteração que tem ali, né? Exato. Ô, Ju, e aí você falou a respeito dos hábitos, né, para prevenção do envelhecimento. Então, a questão da alimentação, né, uma alimentação rica em farinha branca, carboidrato, açúcar, uso de cigarro, de bebida alcoólica, noite mal dormida, né, gente que dorme pouco, tudo isso acaba influenciando também no processo de envelhecimento, né? Exatamente. Independente da idade da paciente, seja ela jovem ou seja ela mais velha, vai influenciar de todo jeito, né? Com certeza. Isso vai depender também da predisposição dela, né? E aí eu queria saber, Ju, quais são os sinais no rosto que mostram que a gente já está com um processo de envelhecimento? O que eu vou pegar meu espelho lá, né? A mulherada que está assistindo aqui, eu vou pegar meu espelho, eu vou olhar, e aí eu vou dizer, não, realmente eu já estou num processo de envelhecimento, eu já posso entrar com alguma intervenção. Então, as queixas principais, assim, né, que os pacientes se referem, tanto homem quanto mulher, é a questão dos vincos, das rugas, né? Sejam elas na testa, na ruguinha do bravo, no pezinho de galinha, no fedor, no narizinho. Essas são as queixas principais dos pacientes, né? E tanto é que a toxina botulínica acaba sendo o procedimento que eu mais realizo por conta desse paciente que chega inicialmente para mim, querendo reduzir essas marcas de expressão que acabam sendo mais evidentes. Outra queixa muito comum... Pode falar.
Não, eu ia falar, e o efeito do Botox, ele é muito generoso, né? Porque a partir do momento que você faz, com 3, 4 dias ali, eu já começo a ter um efeito, né? E com 15 dias a gente já tem praticamente a resolução dessas queixas, né? Isso, e hoje a E aí, gente quais são os outros sinais? só complementando o que você falou, hoje a gente Hum. sabe que a toxina botulínica, o famoso Botox, né? Ele atua não somente muscular, mas também dérmico. Então, por isso que quando você faz a toxina botulínica, você vê muita melhora na qualidade da sua pele, né? A pele fica muito mais Uhum. radiante, parece que você fez milhões de procedimentos ali. E O não, foi só a vício, né? O toxina vício da botulínica. pele, assim, fica diferente, né? A qualidade, exato. Porque hoje a gente sabe que a toxina ela também atinge, né, a derme, a camada superficial, as glândulas sebáceas. Então, ela melhora muito a Uhum. qualidade da oleosidade da pele, para peles mais oleosas. Ela consegue retrair poros, cicatrizes, né? Então, hoje, a toxina botulínica, a gente não faz tratamento também só muscular. A gente também tem uma Sim. ação dérmica. A gente pode fazer um tratamento só na derme. Mas se você atua Uhum. só muscular, relaxando a musculatura, melhorando a ruga, consequentemente você também melhora a qualidade da pele. Outra questão também muito comum, que é visto no consultório, a segunda queixa principal que as minhas pacientes buscam, é assim, elas chegam falando assim, doutora, estou derretendo. É basicamente isso, estou derretendo, né? Quando começa a aparecer o gel, quando você começa a ficar com um aspecto de cansada, você se olha no espelho e fala assim, mas eu não tô cansada, por que eu tô com essa cara? O que tá acontecendo? Né? Então, esse derretimento, o que tá acontecendo lá dentro do seu corpo? Você tá perdendo o osso, reabsorvendo o osso, é o processo de envelhecimento, né? Reabsorvendo o osso, reabsorvendo gordura, os ligamentos que fazem a sustentação da nossa face, eles vão se afrouxando, eles vão ficando fracos, e isso vai fazendo realmente um derretimento. Então, hoje a gente sabe que um dos tratamentos, né? E a Ju travou, será? Tô aqui. Oi, voltou. Onde eu parei, então, aí? Você falou do derretimento da face dos ligamentos que vão se afrouxando, da absorção óssea. Isso. Então, um dos procedimentos interessantes da gente fazer também é a toxina no terço inferior da face. Você sabia dessa, Fê? Eu sabia porque você me explicou, falou até do pescoço, né, da questão do queixo. Isso. Então, a toxina, por que a toxina ela acaba sendo tão procurada nos consultórios, né? Porque hoje a gente sabe da importância dela, do relaxamento muscular, principalmente na região do terço inferior e pescoço. No nosso pescoço, a gente tem um músculo chamado platisma, que é um músculo enorme que ele se liga nos músculos inferiores da face. E quando você está atuando, ó, o meu músculo, façam isso aí, quem está em casa, Vou vai até lá no fazer aqui. espelho e faz isso. Pega, né? Deixa bem à mostra o seu pescoço. O meu músculo, ele é muito forte. Então, quando eu faço assim, ó, olha as bandas platismais aqui, ó. Conseguem ver? Ó, a Fia, ela também tem ali perto do colar dela a banda platismal. Mas a minha acaba sendo um pouquinho mais forte, eu acho. Então, quem tem essa força nesse músculo, a gente precisa relaxar. Porque o que esse músculo está fazendo? Ele não está interligado com os músculos inferiores da face, ele está puxando o seu músculo para baixo. Né? E isso, ao longo dos anos, vai fazendo com que você tenha aquele pré-jol que a gente fala, né? Aquela gordurinha do bulldog. Você acaba perdendo a definição de contorno entre face e pescoço. Então, tudo isso sim é um tratamento preventivo. Você já mesmo você não tendo ainda essa perda de contorno, esse pré-jol, é muito importante você fazer esse tratamento no terço inferior da face para uma questão de prevenção. Para lá no futuro você já não ter, né, isso. E você que tem, é importante também a gente realizar esse tratamento nessa região para que a gente relaxe essa musculatura, diminua a tensão, consequentemente o seu músculo, ele já relaxando, ele já meio que levanta a sua face, né? Então você fica com uma face mais contornada e a partir daí os resultados, a complementação de outros tratamentos vão ser essenciais, né? Vão fazer toda a diferença a partir da...
E quem vai fazer esse teste aí, quem viu a gente fazer o teste, vou fazer de novo, que a doutora Juliana falou. Vai lá, corre lá em frente ao espelho, faz o teste, coloca aqui nos comentários se vocês têm. Chama platisma, né, Ju? Isso. As bandas Então, ó, quando você platismais, né? sorri, você sorri bem forçado, é isso, né, Ju? O teste? Isso. É. Você sorri bem forçado e aí você vai ver se seu pescoço marca, ó. Tá vendo? Meu marca. Então, o próximo retoque do Botox vai ter que ser full face, né? Full face. Vai ter que ser na parte de cima e na parte de baixo aqui, né? É isso aí. Então... Eu já falei pra mulherada que eu sou super fã do Botox, assim, já é a 4ª vez que a gente vai fazer. E eu não vivo mais sem, né? E uma coisa que eu notei muito, que até foi uma coisa que a gente conversou, né, na última consulta, é que antes de eu fazer o Botox, eu tinha muito mais marcas, né? E agora, mesmo que meu Botox vai saindo, ele não tem mais aquela marca. Então, na verdade, ele não só age durante o efeito, mas ele trata, né? Ó, minha prima, ela falou que o dela não aparece nada. Sortuda! Depois a gente vai falar de outros testes do terço superior. Aí você corre lá no espelho e faz também do terço superior. Ô, Ju, e aí me fala um pouquinho assim, de quais princípios ativos a gente pode usar para ajudar a retardar o processo de envelhecimento. O que você indica para os seus pacientes, no seu consultório? Então, a gente tem que pensar que o que mais acarreta o processo de envelhecimento, né, na parte exógena, ou seja, de fora, né, é a questão da luz solar, do fumo, né, quem é fumante, mas principalmente a maioria da população, a luz solar interfere, assim, absurdamente. Então, o que a luz solar faz na nossa pele? Oxida. Então, um dos tratamentos, eu acho que essencial para o meu paciente, que eu não quero, não faço questão dele não ficar sem, é a vitamina C, ou um resveratrol, uma niacinamida, né? Esses tópicos, né, esses ativos, eles são excelentes antioxidantes e anti-inflamatórios, né? Então, eles vão melhorar muito e potencializar a qualidade da pele, né? Vão potencializar, na verdade, o protetor solar. Então, é como se você estivesse passando um FPS 30 e ele fosse para 50, ele potencializasse a ação dele, né? Então, é essencial passar pela manhã algum tipo de antioxidante, né? Existem diversos aí no mercado, né? Mas a mais conhecida, acho que para vocês, vitamina C, resveratrol, agora que está super na moda, a niacinamida, vitamina E, que é super antioxidante, né? Existem aí diversos. Além disso tudo, né? Algo que eu acho também super importante para prevenção, mas esse procedimento é para quem já faz, já tem a rotina skincare, seria os ácidos noturnos, né? Então, algum tipo de ácido para a gente ter a descamação, para a gente ter o ciclo ali de produção de colágeno, também eu acho super importante. Mas nada disso importa se você se você tomar pouca água ou não usar protetor solar, né? Precisa estar em conjunto. Então, o que a gente pode falar assim, de bate pronto, se a pessoa não tem rotina nenhuma, ela não usa nada no rosto, vitamina C e protetor solar já vai ajudar bastante a retardar aí o processo de envelhecimento, né? Muito, muito, muito. Porque a gente está falando do processo de oxidação e você quer reverter isso, né? Então, com os antioxidantes. Tá. E aí, Ju, aqui eu tenho uma outra pergunta de quais são os princípios que ajudam a tratar os sinais do envelhecimento. Então, assim, eu já tenho uma pele ali que já está vincada, que ela está necessitando de algum produto para tratar alguma afecção que já está instalada ali. O que você indica? Você diz de cosmético ou de tratamento clínico? Pode ser as duas coisas. Pode ser o de cosmético, né, de preenchedor, ou, por exemplo, até fator de hidratação mesmo, porque também tem essa questão, né? Muitas pessoas, às vezes, elas procuram a gente com essa queixa de envelhecimento e a pele dela está completamente desidratada. Então, uma pele desidratada, ela também vai aparecer sinais de envelhecimento muito antes do que uma pele devidamente hidratada, né? Sim. Ju, só responde essa pergunta aqui, ó. Vitamina C pode ir na pele sensível? Depende, né? Eu tenho muitas pacientes que têm rosácea, mas a rosácea está controlada e elas fazem sim uso de vitamina C. Mas
você, que é uma pessoa que eu ainda não conheço, talvez eu venha a conhecer, seja minha paciente, mas nesse momento que várias pessoas que eu não conheço, nunca vi a pele, nunca cuidei, eu não indico vitamina C em peles sensíveis, né? Quais são as peles sensíveis? Principalmente pele com rosácea, né? Então, o que eu posso passar? Niacinamida, vitamina E, né? Que são, não são tão... não vão sensibilizar tanto a pele quanto a vitamina C, né? Então, a niacinamida é maravilhosa, junto com uma vitamina E, perfeito. Vai acalmar a sua pele, não vai deixar ela mais avermelhada. A Lilian, ela tem a pele bem sensível. Eu conheço ela pessoalmente, ela tem a pele bastante, assim, bem sensível. Então, vale lembrar que não é só a vitamina C, né? A vitamina C, na verdade, gente, ela é o ácido ascórbico, né? Ela é um tipo de ácido. Então, se sua pele é mais sensível, opte por um outro antioxidante, né? Como a doutora Juliana falou, existem outras alternativas que elas não vão sensibilizar a sua pele, né? E aí, voltando, Ju, fala um pouquinho, assim, do que pode ajudar a tratar os sinais do envelhecimento, tanto de cosmético quanto de procedimento. Isso. Então, a primeira coisa que todo mundo pode fazer, né, é o protetor solar. O protetor solar, a vitamina, tudo que eu já falei aqui, né? Além disso, o peeling, né? Então, peelings tanto em casa, né, com uma concentração mais baixa, quanto na clínica é excelente para retardar, né, esses processos de envelhecimento. A hidratação, a própria hidratação, o próprio ácido hialurônico, né? Então, você utilizar hidratantes também fazem com que você prolongue aí o rejuvenescimento, obviamente, se você beber uma quantia ideal de água. Então, hoje a gente sabe que você tem que fazer aí uma continha entre 35 e 40 ml vezes seu peso para você saber quanto de água você precisa tomar por dia. E isso vai ajudar a hidratar muito a qualidade da sua pele, vai diminuir, vai equilibrar o pH da sua pele, diminuindo a questão da oleosidade. E é muito importante falar, todo mundo às vezes acaba tendo receio com os hidratantes, né? Achando que eles são os vilões, e não é bem assim. A maioria da população brasileira tem a pele oleosa. Então eles acham que tendo a pele oleosa, a pele já está super hidratada. Se você tem a pele oleosa, quer dizer que seu pH não está equilibrado. Né? Sendo uma pele oleosa ou uma pele seca, o pH está em desequilíbrio. Para você ter um pH equilibrado, você tem que ter uma pele normal, que não seja nem mista, nem oleosa, nem seca, né? E a pele, obviamente, ela tem que ter um pouco de oleosidade, é normal. Mas uma pele oleosa não quer dizer que ela está hidratada, muito pelo contrário, ela está com pH alterado. Então, você tem que equilibrar esse pH. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Nós, brasileiros, temos o costume de tomar banho quentinho, né? O banho quentinho, o que faz água quente junto com o sabonete? Deixa a sua pele ali, ó, mega esticada, mega rígida, seca, mega né? seca. Exato. Quando a pele tá seca, ainda mais uma pele que já é oleosa, qual que é o pensamento da sua pele? Vou produzir sebo, oleosidade, para deixar a pele equilibrada, porque retirou todo o sebo ali. Então, como que a gente faz para que isso não aconteça? O ideal, óbvio, é a gente diminuir a quentura da água, né? Deixar uma água mais morna. Mas se você quiser continuar com esse hábito, água, às vezes passar até um esfoliante na água quente, que coitado da sua pele. Mas o depois, qual é o importante disso tudo? Você vir e passar um hidratante. E o hidratante... E eu queria até indicar, Ju, eu estou usando um hidratante agora que eu tenho feito bastante stories com ele, que ele tem 10 tipos de ácido hialurônico, ele tem vitamina E, tudo que você falou, niacinamida, ele é super completo, assim. E eu tenho sentido bastante, assim, até a oleosidade da pele, ela diminuiu. Depois que eu comecei a usar esse produto, eu tinha uma pele mais oleosa e depois que eu comecei a hidratação foi ao contrário. Ela começou a reduzir a oleosidade, né? Porque acho que é isso que você falou. O meu corpo entendeu que, assim, que ele não precisa produzir mais sebo, que tá hidratado, tá ali, né? Tá disponível para ele ali. Então, a importância também de você escolher um bom hidratante, né? A gente trabalha com a linha da Extratos da Terra, lá na Vita, que é uma linha extremamente tecnológica, né? Os produtos a maioria são nanoencapsulados, que é o quê? Eles colocam o princípio ativo dentro de microcápsulas, né? Que são microscópicas, e esse princípio ativo ele vai sendo liberado em até 12 horas.
Então, toda a linha deles é nanoencapsulada, assim, eu sou apaixonada, a gente indica muito, e além de tudo ela é vegana, é hipoalergênica, então, por exemplo, uma pele mais sensível é o ideal, né? E Exatamente. aí, Ju, eu vou complementar o que você falou a respeito de oleosidade, né, de equilíbrio de pH. A fisioterapia dermatofuncional, ela acaba atuando muito na área da limpeza de pele, né, que eu explico para os pacientes também assim, não adianta você fazer o melhor tratamento de skincare na sua casa se sua pele está suja. Então, é como se minha mão tivesse suja e ao invés de eu lavar, de eu limpar, eu só passar um hidratante por cima da sujeira. É a mesma coisa, né? E muitas vezes, dependendo de como que está o estado daquela pele, ela nem consegue absorver o princípio ativo daquele determinado cosmético. Então, a gente sempre orienta o paciente qual que é o carro de entrada, assim, né? O carro-chefe para você começar um tratamento, fazer uma limpeza de pele. Né? Então, eu vou conseguir equilibrar aquele pH, eu vou tirar as sujidades da pele, vou tirar os cravinhos ali. Eu sempre explico também, por exemplo, a gente tem recebido muitas mulheres lá com acne depois de adulta. Né? E aí a gente vai ver a última limpeza de pele foi há 4, 5 meses, quando não é um ano para trás, né? Então, o que a gente sempre explica, a espinha, ela já foi um cravo um dia. Então, quanto mais cravo eu tenho, mais incidência de acne eu vou ter. Óbvio que tem a questão também hormonal, tudo isso, né? Mas a limpeza de pele, se você quer começar a tratar, se você quer começar a fazer um tratamento de rejuvenescimento, ela tem que estar lá na primeira coisa. Vamos deixar essa pele limpa, equilibrar esse pH, e aí depois eu vou usar um skincare, eu vou fazer uma toxina, eu vou fazer um peeling, né? Então tem que ter esse hábito também, né? Exato. Ah, uma paciente minha fez uma pergunta aqui, nem sei se ela ainda está na live. Celinha, você está aí? Lá no Deixa começo. eu ver. Ó, o pessoal falando, Botox é vida. É isso aí, gente. Botox. As viciadas, Aqui a né? Célia, ó. Oi, meninas, estou com uma papada horrível. O que devo fazer? A Célia é uma paciente minha, bem antiga, uma querida. Nem sei se ela está aqui ainda na live. Mas, às vezes, as pessoas, né, também sofrem com isso. Eu acho... Ah, ela tá. Aí. Ela tá assim, ó. Então, eu conheço o rosto da Célia. A Célia sempre faz tratamento. É uma pessoa que se cuida, tem a rotina, a skincare certinha. Então, muitas vezes, a papadinha, né, ela é decorrente de diversos problemas. Podendo ser uma primeira, excesso de gordura, né? Então, você tem aquele excessinho de gordura, ou pode ser de acordo com o derretimento da face, né? Então, quando a gente tá ali no processo de envelhecimento, com excesso de pele já, vai tendo sobras de pele nessa região, diminuindo o contorno da face, e isso faz com que junte pele, tecido aqui. Então, nesse momento, um bioestimulador de colágeno, um fio é super legal. Outras pessoas, né, têm o queixo mais retraído em vez de projetado. Então, como é que eu vejo isso? Vamos lá. Vão lá no espelho, tira uma foto de perfil e vê se seu queixo está alinhado com o seu nariz. Se o queixo estiver para dentro, né, for menos projetado que o lábio, por exemplo, ou que o nariz, é uma situação de que futuramente, ou nesse momento, você precise colocar, porque vai te dar papadinha, né? Então, esses três, basicamente, são as três principais queixas. O paciente, obviamente, ele não sabe, ele só sabe que ele está com papada, mas são as três principais, geralmente, indicações para se melhorar uma papada, né? Que é importante avaliar. Existem vários tipos de papada. Nem sempre a papada é gordura. Às vezes pode ser excesso de pele também. E aí... Que foi até o caso da paciente que eu falei, né? Oi? Foi o caso da paciente que eu falei. Ela recebeu um tratamento para gordura, que na verdade não resolveu o problema dela, porque o problema dela era realmente esse problema de sustentação aqui. Exatamente. Né? Então, talvez até de projetar um pouquinho o queixo, ela tem o queixo bem pequenininho. E aí, a gente consegue determinar isso, né, Ju, na consulta estética, né? Presencialmente. Não adianta querer avaliar por foto, querer mandar vídeo, essas coisas, porque a gente não consegue avaliar com segurança, né? É sempre presencial a consulta, né? É porque a qualidade, geralmente, da câmera não é como se fosse presencialmente, né? Uma coisa é a qualidade da câmera, outra coisa é você ver presencialmente. E na hora que você está fazendo uma avaliação online, digamos assim, a paciente vai falar a queixa dela, mas você, como profissional, se você estiver olhando ali, né,
ao vivo, digamos assim, às vezes você percebe outras coisas que a paciente não identifica, mas que é importantíssimo eu complementar ali, que vai fazer toda a diferença, às vezes, para ela, e ela não sabe, ou ela nem se tocou que ela tinha isso, né? E que é isso que está interferindo na queixa principal dela. Então, uma consulta online não é segura, né? Não é uma consulta com segurança que eu vou falar realmente o procedimento que vai trazer uma melhora. Às vezes não, porque... E fora todas as indicações, né, Ju, que você faz durante a consulta estética. Você realmente vai conhecer o paciente, conhecer os hábitos, fazer indicação, né? Então, eu bato muito nessa tecla porque a gente vem de uma era aí da estética que era assim, o paciente chegava no consultório, beleza, vamos fazer. Né? Então, acabava se fazendo o que o paciente achava que ele precisava, porque, na verdade, o paciente ele nem tem a obrigação de saber. Sim. Né? O que ele vê a blogueira lá que faz e ele acha que vai resolver o problema dele. Né? Então, eu friso muito da consulta estética justamente por isso. Porque é lá que eu vou conseguir olhar, é lá que eu vou conseguir pegar, é lá que eu vou conseguir avaliar. Né? Então, sempre importante fazer... A gente fala o que pode ser, mas o que é realmente é só na consulta, né? Com certeza. Aqui a gente está dando dicas, né? Exato. Ô, Ju, e aí vamos falar um pouquinho da toxina botulínica, que a gente falou que é um dos carro-chefes, assim, para tratamento de rejuvenescimento, né? Me fala um pouquinho como que o Botox age contra o envelhecimento, como que é a ação do Botox. Para quem nunca fez, eu queria que você explicasse para eles como que o Botox vai agir. Tem muita gente que tem receio, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana, e a maioria das pessoas respondeu que não faz o Botox porque tem medo de ficar artificial. E aí eu até comentei isso, porque muitas vezes é uma questão de gosto do próprio paciente, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho como que age. E assim, essa questão do artificial, se tem como deixar uma expressão natural, como que funciona isso? Ok. Então eu vou falar de uma maneira mais fácil para todo mundo entender como é que a toxina botulínica age na nossa pele. A toxina botulínica em si, quando a gente vai pensar em rugas, ela vai paralisar a musculatura. Então, muitas pessoas, hoje cada vez menos, mas ainda existe aquelas pessoas que acham que pode colocar toxina botulínica para melhorar o bigode chinês, né? Porque acham que vai fazer um efeito preenchedor. E não. Quem faz o efeito preenchedor, volumizador, aí são outros procedimentos, como o ácido hialurônico, bioestimuladores. No caso da toxina botulínica, ela vai relaxar a sua musculatura. É isso que ela vai fazer. Então, por que se cria rugas? Vamos dar exemplo na testa. Por que ele é um músculo na vertical. Então, a ruga ela sempre vai ser paralela ao músculo. Então, quando eu coloco a toxina botulínica nessa musculatura, eu vou diminuir a ação, a força desse músculo, diminuindo, relaxando ele, deixando ele flácido, digamos assim, mole, né? E com isso vai acabar suavizando a linha que você tem marcada, né? Às vezes não some, se a linha for muito grande, ela não some, mas se ela for uma linha fina, você consegue tirar ela. Ainda mais se é uma ruga hiperdinâmica, que não tem ainda o vinco, né? Mas quando você movimenta, ele já começa a marcar, né? Então, basicamente é isso. É você relaxar o músculo. Relaxando o músculo, quando você fizer a ação para levantar, ele não vai ter força para levantar e, consequentemente, não vai marcar a ruga, tá? Então, quando você pensa em toxina botulínica, você pensa em ação muscular para relaxar e diminuir a ação. Então, por que é importante a gente aplicar a toxina botulínica 2, às vezes 3 vezes no ano, a depender de cada paciente, né? Da força daquele músculo. Porque ao longo dos anos já tem estudos que nos mostraram que o paciente fazendo uma toxina de forma recorrente, ao longo de 10 anos, até menos, você consegue ver o rejuvenescimento daquela pele. Por quê? Porque o músculo, ele não vai ter mais força para arquear, porque você está sempre relaxando ele. Então, ao longo de um período, não é, obviamente, você pôs aqui e pôs uma vez esse ano, você vai pôr daqui 1 ano, 2 anos. Aí você não está tratando o músculo, né? Porque pensa, quando o músculo é muito forte, ele precisa de mais toxina botulínica para relaxar essa musculatura. E você precisa fazer um tratamento periódico para esse músculo em si. Então, entender, tipo,
putz, eu não posso mais relaxar, eu não posso mais ficar forte, eu preciso ficar fraquinho, né? E aí você, então, faz o rejuvenescimento. É legal falar uma coisa também, Fê, muito bacana em relação à toxina botulínica, né? Que hoje, se você for ver na bula, a durabilidade da toxina botulínica é de 3 a 4 meses. A ação da toxina botulínica é de 1 mês. Então, aquela paralisação que ela faz, que ela ocorre, é de 1 mês. 30 dias é a ação da toxina botulínica. Depois do 31, né? No 31, ela já começa a meio que formar brotamentos, né? O músculo para voltar a ativar. Então, em 30 dias, geralmente, o paciente fala assim, nossa, minha testa está paralisada, né? E aí, depois, ele vai falando, nossa, agora eu já consigo mexer, tá mais natural. É por conta disso, né? A toxina, ela fica ativa ali nesses 30 dias e depois, aos pouquinhos, ela vai saindo, né? E aí, o músculo vai voltando a ter a ação dele. Mas, ó, aí, ô, Ju, vou ter que só fazer um parênteses aí, porque assim, ó, a gente fez o meu Botox faz quase 6 meses, né? Faz 5 meses, mais ou menos, que eu acho que foi em junho que eu fiz, né? E aí até a doutora Juliana perguntou pra mim se eu ia retocar agora pro Natal. E eu falei que ainda não, porque, ó, o meu, agora que tá começando a querer aparecer um vincozinho aqui, e ó, o do Bravo ainda dá pra segurar muito. Então, assim, foram 5 meses praticamente, agora no final do 5º mês, que eu tô sentindo que realmente, assim, daqui 1 mês, mais ou menos, eu vou ter que fazer. E isso que você falou sobre o rejuvenescimento é o que eu falei lá atrás. Então, por exemplo, eu aplico o Botox já faz 2 anos. Eu notei que antes do Botox eu tinha muito mais vinco aqui do que hoje, mesmo que meu Botox saia. Então, ele já veio num tratamento rejuvenescedor, né? Ele tem a ação depois da ação. Isso, então é isso que eu ia complementar. Então, por mais que lá na bula esteja falando, né, desse tempo e na parte fisiológica dos 30 dias, também já foi visto na literatura já comprovado que o Botox tem uma ação muito eficiente em torno de 7 a 8 meses pós-toxina botulínica. Então, olha que legal. se você fizer uma foto, eu até postei esses dias uma foto de um paciente meu que fazia em torno de 6, 7 meses, óbvio, já voltou a ação muscular dele, mas eu peguei a primeira foto quando ele tinha começado, a primeira vez que ele foi fazer o tratamento estético, a toxina botulínica, e depois de 6 meses, em torno de 6 meses. Quando ele arqueava a sobrancelha, já tinha movimento, já tinha ruga, mas não se comparava às primeiras rugas. Antes. Né? Então, é a anilação da toxina botulínica. Isso foi a primeira vez, né? Então, é isso que o paciente ele tem que ter noção de que isso é um tratamento e precisa ser feito periodicamente, né? Ele vai ver um resultado, obviamente, imediato, mas principalmente a longo prazo na parte de rejuvenescimento. E aí, Ju, o pessoal fala que tem medo de ficar artificial, né? Eu até, você me corrige se eu estiver falando bobeira. E eu expliquei que, assim, muitas vezes o paciente, ele quer que a testa fique completamente travada, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de ter a expressão de levantar a sobrancelha. Então, a doutora Juliana, com base nisso que eu relato para ela, é que ela vai determinar quais pontos do Botox ela vai fazer. Então, por exemplo, o paciente que ele tá... Vamos pôr o Dória aqui, né? Que o Dória ele ficou totalmente sem expressão ali. Muitas vezes é um pedido do próprio paciente, né, Ju? Então, assim, eu não quero arqueamento nenhum, eu não quero que a minha sobrancelha mexa. Né? Então, para isso ficar claro para os pacientes que, assim, eu tenho como fazer o Botox e ter uma expressão que a pessoa me olha e ela fala assim, nossa, tá mais bonita, mas ela não consegue nem entender o que eu fiz ali. Porque fica tão natural. E isso vai muito da escolha do paciente junto com o profissional, né? O paciente, ele não tem o conhecimento de que a toxina, ela é dose dependente. O que quer dizer isso? Quanto mais toxina eu ponho, mais tempo dura a toxina. Só que tem paciente que quer uma expressão natural e quer que a toxina dure 6 meses. Isso não vai acontecer, porque para eu deixar uma expressão natural, isso até pode acontecer, né? Casos raros. Mas na maioria da população não vai acontecer. Porque para eu deixar um Botox mais natural, eu tenho que colocar um pouco menos de unidades do produto da toxina botulínica para eu deixar ele com movimento natural. Lógico que, às vezes, eu posso colocar quantias suficientes para ele ter uma durabilidade normal. Qual que é a durabilidade normal?
o que a bula refere, de 3 a 4 meses. Se estender para mais, meu, sorte sua, parabéns para você. Né? Meu caso, querida. É o seu caso. E como é que pode se estender para mais? Cuidando, né, Fê? Você tendo bons cuidados, uma boa rotina, uma boa qualidade de vida, alimentação e genética, isso te ajuda muito. O que eu vejo muito também lá na clínica, só outro adendo, é fazer bioestimulador de colágeno na testa. Ah, Juliana, mas não é perigoso? Mas com fios ou com skin booster, isso também ajuda muito e mantém, prolonga o tratamento. Então, óbvio que a toxina ela é dose dependente. Ah, Juliana, então coloca o vidro inteiro aí para eu ficar um ano com a toxina. Também não funciona desse jeito. Por quê? Porque a toxina, ela vem em pó, a gente precisa diluir ela para aplicar. Quando eu faço essa diluição, a diluição é um líquido, né? Então ele pesa, ele tem um peso molecular também. Então, se eu aplicar muita toxina, o halo de ação, onde ele vai pegar, vai ser maior, né? Na verdade, não é nem questão de quantidade de produto que eu tô colocando, né? Acaba sendo maior e aí pode dar uma intercorrência, uma complicação. Tem pacientes que você coloca a mão, outro teste, ó, tô dando dica de vários testes para vocês fazerem em casa. Às vezes você coloca a mão na testa, assim, do paciente e é uma testa flacidinha. É uma testa que não tem estrutura. Uma testa que... Olha, eu vejo se a minha tá flácida. Uma testa que não é firme, né? Se eu colocar muito produto ali, com certeza eu vou ter uma pitose. Com certeza eu vou ter uma complicação, uma intercorrência. Então, essa quantidade de dose dependente também é calculado para que dê bom, né, gente? Para que dê um resultado legal. Mas, obviamente, eu não posso colocar o vidro inteiro, né? Só para vocês entenderem isso. Então, hoje, como é que eu gosto de trabalhar, né? Hoje, a maioria tem... Vamos supor, 90% dos pacientes, as mulheres querem um arqueamento de sobrancelha. Então, para a gente arquear a sobrancelha, a gente acaba não colocando em regiões específicas para abrir o olhar, né? Então, isso acaba dando mais nada. E eu coloco uma quantidade suficiente de toxina para durar pelo menos ali de 3, 4, 5 meses, que a maioria dos pacientes acabam relatando 5 meses a durabilidade do tratamento, por mais que a dura seja lá de 3 a 4. Para dar uma naturalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pacientes que não querem arquear a sobrancelha. Chegam e falam lá, Juliana, eu quero a minha sobrancelha desse jeito que ela tá. Não quero que você levante ela. E aí, a gente vai fazer conforme o paciente quer. E aí, a toxina vai ser aplicada de formas diferentes, em quantidades diferentes. Então, tudo isso precisa ser falado e abordado para o paciente ter conhecimento disso também, né? Sim, e não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, porque vai ficar... Não precisa ter medo. E aí tem a importância também de você escolher um bom profissional, né? Uma pessoa que você sabe, uma pessoa que você tem referência, que você confia, né? E não assim, pegar agora na Black Friday, principalmente, né? Pega lá um Botox com R$390, né? Para aplicação, e é muito perigoso, porque a partir do momento que você injetou ali, é muito difícil você reverter uma complicação, né? A pitose, que a doutora Juliana falou, é a queda da pálpebra. Então, o Botox que ela aplica aqui em cima, ele pode migrar para o olho e aí eu perco a ação da pálpebra mesmo. Então, a importância de você pegar uma profissional reconhecida como a doutora Juliana, né, que é especialista nessa área de injetáveis, ela é de extrema importância para você ter um tratamento eficaz, né, um resultado de excelência e para você principalmente não ter complicações, né? A Lala, que é minha paciente querida, ela tá perguntando, com a sobrancelha arqueada, vai mais ou menos toxina? Depende. Vai menos toxina nessa região lateral da face. Mas a toxina, ela também tem a ver... É Lala que ela chama? A Lala. A Lala, a toxina, ela também... A quantidade de toxina que eu vou colocar também tem relação com a força do seu músculo. Então, se você tem uma força hiperdinâmica, digamos assim, né? É forte sua musculatura, obviamente eu vou ter que colocar mais toxina se for uma musculatura fraca do que uma musculatura fraca, entende? Então, não é porque eu não tô colocando toxina aqui que eu vou colocar menos aqui. Às vezes não, às vezes eu tenho que colocar mais toxina numa pessoa que tem um movimento em excesso, né? Nessa região central e quer deixar a sobrancelha arqueada,
do que uma paciente que quer deixar a sobrancelha linear, né? Então, tudo depende em quantidade de mais ou menos toxina. Isso vai de acordo com o músculo do paciente também. E a gente, assim, né, ela tá perguntando se vai mais ou menos toxina. Quando a gente faz o tratamento, gente, a gente não vai cobrar por quanto que vai de toxina, se vai mais, se vai menos, né? A gente, em você eu apliquei, não, a gente faz por região. Então, por exemplo, o que é mais comum de fazer é o terço superior, né? Então, por quê? Tem as ruguinhas da testa, tem do bravo, tem aqui essa aqui já tá precisando, Ju. Tem da lateral do nariz, tem aqui do pezinho de galinha, né? E a doutora Juliana ela me explicou uma coisa, que a primeira vez que eu fiz Botox não foi com a doutora Juliana, e eu não tinha feito essa região aqui do nariz, né? Na ruguinha do fedor, né? Que a gente fala. Do fedor ou bunny line, que é a ruguinha do coelho, né? Faz carinha de fedor. Bunny line, legal. E aí, o que ela explicou? Quando eu faço uma paralisação dos músculos aqui, automaticamente, se eu não faço uma paralisação, por exemplo, dessa musculatura aqui, ela entra em hiperatividade. Então, mesmo que eu ainda não tenha a queixa daqui, se ela faz só a parte de cima da testa e aqui, por exemplo, né, o bravo e o pé de galinha, essa minha musculatura ela vai ativar tanto que aí eu vou passar a ter queixa nela, né? Porque ela vai vincar cada vez mais. Então, de forma preventiva, a doutora Juliana faz alguns pontos aqui no meu nariz, né? Porque a gente já faz pro pé de galinha, pro bravo e pra ruguinha da testa. Eu ia te perguntar outra coisa, esqueci, Ju. Depois se eu lembrar, eu pergunto. Hein, gente? Isso aí eu fiz numa consulta e ela aprendeu direitinho. E é importante falar que tem paciente que fala assim, eu não quero que faça aqui, achando que eu vou cobrar mais ou menos. O preço tá dentro, né? Tá dentro do valor. E outra, se a gente não faz aqui, o bravo volta muito mais rápido também, Fê. Além de marcar. Isso é uma coisa que eu notei. Hã? Isso é uma coisa que eu notei muito. Então, assim, o outro Botox que eu fiz com outra profissional, o meu em 3 meses começou a voltar. Né? Então, agora que a gente fez os pontos aqui no nariz, essas últimas 2 vezes que a gente fez, eu já tô notando que o meu bravo aqui, ele tá demorando muito mais para ser acionado. Né? E aí, eu tava só falando do valor, né? Que é mais ou menos toxina. Então, a gente divide não por quanto de toxina vai, a gente divide por área. Então, é terço superior, né? Ou full face que a gente fala, que aí eu vou fazer mais um teste para elas verem, Ju, que também eu aprendi. Então, por exemplo, quando a gente faz o beicinho aqui, ó, vocês percebem como forma que nem uma celulite? Aqui, ó. Então, isso também é uma... Porque você tá bem iluminada. Tá boa a iluminação aí. O celulite quase não dá pra ver. Mas dá pra ver os vincos aqui, né? Dá para ver esses vincos. Então, a gente usa, e aí o platisma também, que a doutora Juliana explicou hoje. Então, por exemplo, a próxima vez que eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer full face. Porque aí eu vou fazer o meu terço superior, vou fazer essas ruguinhas que estão aqui, e o platisma, que é do pescoço. Então, a gente cobra por região. Terço superior, terço inferior ou full face, né? Que é o rosto todo. Né, Ju? Me corrige se eu estiver errado, hein, Ju? Tá certíssimo. Vai lá, Ju. Então, acho que eu que tô aqui. Eu que não então tá bom. Olá, em relação ao valor, a gente tá com a Black Friday, né? Com a Vita Friday, e é o Botox que a gente tá lá na Vita Friday. A gente tem um link para um grupo especial. Dentro desse grupo que a gente está disparando a oferta, porque assim, a gente liberou só 10 vagas, porque realmente é uma condição exclusiva da Black. Vai até sexta-feira. A gente abriu 10 vagas, eu só tenho 6 agora. Então, se você quiser saber quanto que tá o Botox, eu vou passar o link. E aí você entra nesse grupo. Pode aplicar a toxina no pescoço, né? Que foi o que a gente falou. Então, você faz o teste reforçado assim, ó. E aí você vai ver aqui se você tá com uma ativação muito grande. A doutora Juliana explicou que quando a gente tem uma ativação muito grande dessa musculatura do pescoço, eu praticamente traciono o meu rosto para baixo. Então, o Botox, a gente aplica aqui nessa região para eu soltar um pouco essa musculatura, né? E não puxar meu rosto para baixo. E, consequentemente, um dos sinais do envelhecimento é a perda desse contorno aqui. Então, quando você olha no espelho e você já não vê mais esse contorno aqui, já é um processo de envelhecimento e muitas vezes está associado com platisma, né, Ju? Com a tração do músculo para baixo. Não então, minha filha, pode aplicar. É isso, né? Sim, mas na maioria das vezes pode estar associado, né?
Então pode aplicar em tudo. Aplica no rosto, no pescoço, no queixo, em tudo, que o Botox é vida, que nem as meninas lá de cima falaram, Isso né? porque a gente nem entrou no assunto da hiperidrose, né? Questão de Sim. redução de suor das axilas, palmas, planares, né? Também. E também na ação da toxina dérmica, em questão de melhorar rosácea, melasma, cicatrizes, né? Que também dá para tratar. Fê, eu acho que tá dando quase 1 hora de live. Seria legal se você quiser perguntar mais, para a gente finalizar aqui, né, Fê? Porque você também Ju, só mostra... Vou fazer uma última pergunta para você. Como que eu sei que eu estou precisando de Botox? Qual é a queixa, por exemplo? Que o paciente fala, eu vou ter que fazer o Botox. Isso. Então, vamos lá. Voltando para o espelho, né? Então, como é que a gente identifica que tá na hora de fazer toxina botulínica? Quem assistiu a live toda, com certeza já sabe o que tem que fazer, né? Então, a gente tem que fazer aquelas expressões lindas que todo mundo odeia e ama ao mesmo tempo, porque depois adora. Vou fazer. Depois. Vou fazer com você aqui, que meu Botox está quase precisando fazer. Então, quando a primeira é carinha de assustada, arquear a sobrancelha, o máximo que você conseguir. Então, se você conseguir arquear bastante a sobrancelha e começar a vincar, você vê as ruguinhas aqui aparecendo, tá na hora de você começar a fazer a aplicação de toxina botulínica para prevenir, tá? Agora, vamos supor que você faz cara de bravo. Faz aí, Fê, cara de bravo. Aí aparece a ruguinha central, ó. A Fê tem uma. Essa ruguinha, às vezes eu chamo ruguinha do 11. Por quê? Porque muitas vezes não aparece só de um lado, mas sim de ambos os lados. A minha aparecia antes do Botox, tinha as duas. Agora só tá um. Utilizou muito, né, Fê? Muito, muito. Bastante. Então, você faz a carinha de bravo. Se você vê que começou a enrugar aí, Botox urgente, gente, porque é muito difícil a gente tirar a linha daqui, tá? É muito difícil, vai muito procedimento, muito gasto. O difícil que eu falo que é gasto, entendeu? Porque dá pra solucionar. Mas você tem que insistir, tá? E isso acaba deixando você bravo. Por que chama ruga do bravo? Porque te deixa brava, né? Te deixa com aquele olhar, parece que você está sempre brava e na verdade você é uma pessoa super de boa e fica aparentando isso. Outra indicação é sorrir. Sorrir forçado. Começou a craquelar aqui, Botox no pezinho de galinha também, pra gente abrir o olhar. Gente, toxina na região periorbicular do olho é vida para você abrir o olhar, né? Então, os pacientes que têm a idade de 50 anos, por volta de 45, 50, 60, tem muito essa queixa, ai, meu olhar tá caído, meu olhar tá triste. E não necessariamente é por conta da pálpebra, né? E sim porque já tá começando a perder a flacidez aqui, né? O músculo vai ficando flácido. E aí, então, a gente precisa aplicar toxina para abrir o olhar. É muito maravilhoso, eu adoro esse resultado. E, por fim, no terço superior da face, é fazer a carinha de fedor. Que fedor! Isso, então, quando a gente enruga ali, ó, começa a aparecer a ruga agora, bem aqui, né? Muitas vezes a ruga acaba aparecendo aqui em cima do nariz e também na região lateral do nariz, né? Então, essas ruguinhas, como a gente falou, marcam muito porque a pele é muito fina aqui e, além de tudo, a gente precisa prevenir aqui para também prolongar a ação da toxina na glabela, né? Na ruga do bravo. Então, essas são as carinhas que você precisa fazer no espelho para identificar se você está precisando ou não de toxina botulínica. Arrasou, Ju! Então, ó, eu queria te agradecer, foi muito esclarecedora a live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar no direct, a gente vai responder as dúvidas de vocês. Eu vou sortear 2 coisas aqui na live, depois eu vou sair da live, vou ver quem estava aqui, eu vou deixar salva essa live. Eu vou sortear uma sessão de peeling de diamante com revitalização facial, para quem estava aqui na live, e vou sortear também um reverse, que é esse aqui, que é o hidratante que eu indiquei aqui na live, né? Que tem 10 tipos de ácido hialurônico. E para quem quer saber mais sobre o Botox, a gente tá com a promoção do Black Botox, tá? Então a gente tem um grupo exclusivo, a Luciana, minha paciente também, ó, todo mundo aqui. E aí vocês aproveitem, porque esse grupo só vai até sexta-feira, tá? Só tem essas ofertas. Se acabar antes também, acabou.
tá? Porque é uma condição única, a gente esperou o ano inteiro para poder entregar essa Vita Friday aí para vocês. Ju, quero te agradecer imensamente, muito obrigada por ter trazido tanto conteúdo. Tenho certeza que assim, a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, né, das pacientes que querem fazer Botox, que têm interesse. E é isso, tomara que seja a primeira de muitas outras lives, viu? Foi um prazer receber você aqui. Obrigada, Fê, pela oportunidade. E assim, faltou muita coisa para falar. Eu ficaria aqui falando horas, porque esse conteúdo eu amo e é sem fim, né? Então, uma coisa muito bacana que eu vou deixar só o gostinho de quero mais aqui, como aumentar a durabilidade da toxina botulínica com ativos cosméticos. Tem também. Esse aí pode ser uma próxima live, hein? Então, quem sabe? Então é isso. Depois do Black Botox. Quem fez o Botox aí vai assistir para ver como aumenta a durabilidade do Botox. Não, quem fizer a ação, aí eu conto no dia da aplicação, hein? Aí é top. Bom! Então tá bom, Ju. Muito obrigada, viu? Imagina. Beijo, gente. Um beijão. Pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu saio? Eu vou remover você. Gente, então, muito obrigada por vocês que já apareceu um filtro aqui, que não era isso que era para aparecer, né, minha gente? Mas, enfim. Deixa eu trocar aqui, peraí. Pronto. Muito obrigada a quem esteve presente aqui na live. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas de vocês, né? E aí, façam os testes que a doutora Juliana indicou para vocês. Então, vai lá no espelho agora, faz a carinha de brava, ri forçada, levanta a sobrancelha e carinha de fedor. Se vincar, se isso te incomodar, Botox, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite para vocês, um grande beijo e sejam bem-vindas à Vita Bem-Estar.